Boa tarde. Tarde. Boa tarde. Tarde. Olá, sejam Boa todos muito tarde. bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso Portas Abertas, edição Literatura. Para quem não nos conhece, né, vai assistir essa gravação depois, nós somos a Academia DD, uma plataforma de aulas online e ao vivo de todas as matérias, livre de doutrinação ideológica. E todos os meses nós promovemos algum evento, ou sobre um dos nossos cursos, ou também dos infoprodutos que nós temos, para que vocês conheçam a nossa metodologia, conheçam o formato, um pouco também do formato das nossas aulas. E, mais uma vez, eu acolho a todos para este primeiro evento, assim, extra, né? Extra academia. Nós tivemos a nossa aula magna, mas, assim, um evento para o público externo é o nosso primeiro evento de 2026. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Também vou saudar aqueles que vão nos assistir depois pelo YouTube, pelo nosso canal do YouTube. Já fica o convite para que você participe de todos os nossos eventos que mensalmente promovemos. E também siga as nossas redes sociais, né, o nosso canal no YouTube, siga o nosso Instagram também e o nosso perfil lá no SoundCloud. Então, eu sou a professora Anne, sou professora de Artes da Linguagem aqui da Academia DD, que é o nome que nós damos para o nosso curso, que abrange, né, não só a língua portuguesa, mas, assim, vários aspectos do estudo da língua. E hoje nós vamos tratar aqui, trazer para vocês como são as nossas aulas especificamente de literatura. Posteriormente, pretendemos fazer um evento para mostrar como são as nossas aulas de gramática. Mas, antes eu preciso dar alguns recados. Como hoje teremos uma aula prática, eu gostaria que colocasse no chat quem se voluntaria a realmente participar como aluno. Por que que eu digo isso? Porque já falei que essa gravação vai para o YouTube, então teria aí que abrir a câmera, abrir o microfone. Então, todos já ficam bem cientes disso e podem se voluntariar no chat, né? Colocando aí, eu quero sim, eu posso ser chamada em algum momento aí como aluna para participar. O professor Ronaldo já se voluntariou. Os professores meio que já são voluntários, né, professor Ronaldo? Eu não ia dar essa opção, né? Mas tudo bem. Também vocês podem ir deixando dúvidas, que ao final a gente pode responder. Tem outros professores de artes da linguagem aqui que também podem ir tirando dúvidas ao longo da apresentação do evento. Já vão esclarecendo essas dúvidas para vocês. Mas se tiver alguém que não é professor da academia, quiser se voluntariar, pode deixar o nome. Vou só compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Conseguem me ouvir bem? Sim, Sim. E conseguem ver a tela também? sim. Ok. Muito bem. Então, deixa eu colocar aqui em tela cheia. Bom, inicialmente, como vai funcionar esse evento? Porque ele vai mudar um pouquinho para quem tem participado dos eventos anteriores, vai ver que ele está em um formato diferente. Então, nós vamos ter um tempo inicial com uma aula prática de literatura focada em mitologia grega. Então, por isso que eu pedi os voluntários. Depois dessa aula prática, eu vou apresentar para vocês como é a estrutura dessa aula, porque vocês vão ver na prática, mas depois eu vou dar nome para cada parte da aula, cada momento da aula. Vou falar o que lemos para cada faixa etária, para cada escola, e também abrir ao final para as dúvidas. Então, esse é o caminho que a gente vai traçar aqui nessa tarde. Então, agora nós vamos começar, de fato, a nossa aula. Bom, para começar a nossa aula, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vem à cabeça de vocês quando vocês escutam o nome mitologia grega? Podem responder no chat. Vou dar um minutinho para vocês me responderem no chat. Talvez algum personagem, algum nome, o que vem à cabeça de vocês? O Kevin disse que Zeus. Ok. Grandes histórias, o Vitor Hugo. Ana Beatriz Perrot, deuses. Ronaldo Bouque, histórias fantásticas de deuses e homens. Juliana Leite, Atenas. Graziela, deuses gregos. Natália Mendes, histórias criadas para explicar o universo.
Ok, alguém mais? Renata, Hércules. Hércules é o preferido dos garotos. Alguém mais? Vou dar mais alguns instantes para ver se tem mais alguma resposta. Deuses e semideuses, a Caroline. Muito bom. Pela resposta de vocês, eu consigo entender que vocês já ouviram de alguma forma esse nome, ou mitologia grega, ou talvez a palavra grego faça vocês lembrarem desses nomes que vocês colocaram para mim. E sim, antes de a gente conhecer as coisas como a gente conhece hoje, havia o povo grego, que é um povo, né, da antiguidade clássica, que tinha muita curiosidade também em saber como de repente está chovendo, e aí tem sol, está claro, e tem a noite, tem uma porção de terra, mas é cercada por uma vastidão de água. E para isso eles criavam histórias para poder explicar esses fenômenos e também criavam ali essas histórias entre a relação do homem e com seres que eles consideravam superiores, que eram esses deuses, mas que poderiam ser bons ou maus, ok? Bom, agora eu vou voltar aqui com a minha tela, tá? Se vocês tiverem dúvida, podem ir mandando ao chat, daqui a pouco eu abro o espaço também para as dúvidas. E na nossa leitura de hoje, nós precisamos conhecer o significado de algumas palavras. Então, nós vamos ouvir na leitura a palavra oráculo. Então, na Grécia Antiga, os oráculos eram templos onde sacerdotes ou sacerdotisas transmitiam mensagens dos deuses. Então, eles captavam essas mensagens dos deuses e transmitiam às demais pessoas. Também ouviremos a palavra habilíssimo, que é alguém que é muito competente e talentoso no que faz. Por exemplo, eu poderia dizer que a professora Mariana Maxnuck é habilíssima em pintar aquarelas, porque ela é muito competente, muito talentosa nisso. E ouviremos a palavra estropiar, que é o mesmo que destruir ou danificar algo, deixando-o em mau estado. Você poderia me dizer o que é oráculo, Renata? Oráculo era o templo onde os sacerdotes transmitiam mensagens que eles recebiam dos deuses. Você acrescentaria algo, Juliana? Não, professora. Muito bem. E você poderia me dizer o que é habilíssimo, Ronaldo? Habilíssimo é uma pessoa muito competente em alguma coisa que tem um talento muito grande para algo. Bem. Você acrescentaria algo, Mariana? Não, professora, concordo. Muito bem. E por fim, você poderia me dizer o que é estropiar, Juliana? Estropiar poderia ser danificar ou estragar. Então, eu vou estropiar. A criança estropiou o brinquedo, significa que ela estragou o brinquedo. Você acrescentaria algo, Natália Mendes? Não, professora, eu concordo. Estropiar é deixar algo em mau estado. Muito bem. Então, agora vamos à nossa leitura. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nas ações dos personagens. Um dia, alguém chegou a Acrísio, rei de Argos, e muito em segredo lhe contou a terrível revelação de um oráculo. É preciso evitar o perigo anunciado, disse o cortesão. Tome as suas precauções, majestade. A notícia era de assustar. Danae, filha de Acrísio, tinha um filho de nome Perseu. Este neto vai um dia causar a tua morte e ocupar o teu trono. Se bem ouviu o aviso, melhor aceitou o conselho. Acrísio resolveu, portanto, acabar com a filha e o neto. Era a solução mais prática, mas não teve coragem de mandar cortar a cabeça da filha e do neto.
coisa que não era assim tão rara naqueles tempos de gente má. Colocou-os numa leve embarcação, sem alimentos, e mandou soltá-los no mar alto. Morreriam de fome ou uma onda mais violenta, uma tempestade, os levaria para o fundo. E assim lá se foi a pobre embarcação, pelas ondas desgovernada e infeliz, como uma casca de noz. Cedo ou tarde seria devorada pelo oceano. Veio um vento forte e foi tocando o leve barco. Danae, desesperada, chorando, com o filhinho ao colo, rezava aos seus deuses. E os deuses ouviram-lhe as preces. O barquinho foi, veio, varrido pelas águas, e acabou sendo jogado a uma praia distante, onde se emaranhou nas redes de um velho pescador. Era a costa da ilha Serifa, governada pelo rei Polidecto, que, por sinal, era irmão do pescador que os recolhera. Sorte foi Danae e Perseu caírem nas mãos não do rei Polidecto, mas de seu irmão pescador, porque a ilha Serifa era célebre pela maldade de seus moradores. Do mais humilde trabalhador ou soldado às grandes figuras e ao próprio rei, a ilha Serifa era uma terra cheia de gente má, abrigo de bandidos cruéis. Uma das poucas exceções na ilha era justamente aquele pescador. Você poderia me contar o que você se lembra sobre a leitura que nós acabamos de fazer? Vitor, O início diz que um rei chamado Acrísio recebeu um oráculo, e fala sobre o suspense, né, que ele recebeu e comunica a notícia de que ele teria um neto, filho da Danae, não lembro agora a pronúncia, chamado Perseu, que um dia ocuparia o trono dele. Ele disse que a solução melhor seria acabar com a vida, né, da filha e também do neto. Mas ele não teve coragem de degolar, disse que até que não seria incomum naquele período por conta das mais pessoas. Então ele decidiu colocar num barco sem alimento, um barco leve, e abandoná-lo em alto mar. E aí esse barco foi sendo, ele disse, eles vão morrer de fome, ou a embarcação vai virar, e eles vão acabar morrendo também afogados. Depois disse que a Danae, preocupada com um filho pequeno, né, com um bebê no colo, rezou aos deuses e os deuses ouviram a oração. E aí o barco foi sendo levado para uma ilha, que agora não me recordo o nome, mas que é uma ilha de gente má, onde bandidos cruéis, enfim, disse que do soldado até o mais humilde morador, até mesmo o rei, eram pessoas cruéis, mas uma das poucas exceções era o irmão do rei, que era um pescador, e eles acabaram entrelaçados na rede desse pescador. muito bem, obrigada, Vitor. Você gostaria de acrescentar algo que talvez a gente não tenha comentado ainda? Ronaldo. Quando o Vitor falou do neto, do rei, que iria ocupar o trono dele, o texto ainda dizia que ele ia ser responsável pela morte do rei, né? Isso deixa a coisa mais séria, né? E o nome da ilha eu acho que era Serifa. Muito bem. Obrigada, Ronaldo. Então, vamos continuar a nossa leitura. O pescador de sangue real tinha bom coração. Acolheu os dois na sua cabana e tratou-os com o maior carinho, como se Danae fosse uma filha e Perseu seu neto. Com ele ficaram, o tempo passou. Perseu foi crescendo. Tornou-se um belo jovem, forte e ativo, distinguindo-se pelo jeito másculo, habilíssimo no manejo das armas. Todos falavam na sua força e na sua beleza. E a sua fama chegou ao rei Polidecto, que nunca vira com bons olhos a acolhida que lhe dera seu irmão pescador. E pela segunda vez na sua vida, alguém resolvia dar morte a Perseu. Foi assim que Polidecto mandou chamá-lo ao palácio. Ao vê-lo entrar, alto, louro, belo, forte, Polidecto sentiu o ódio crescer no seu coração, mas sorriu com a maior falsidade. Perseu, disse o rei, és um bom rapaz. Todos nós te admiramos. Sei da tua coragem e do teu bom caráter. Meu irmão te salvou e a tua mãe, e isso muito nos alegra.
Sei que és grato a ele e a mim por tantos favores. É verdade o que dizeis, confirmou Perseu. E acredito, continuou o rei, que gostarias de demonstrar a tua gratidão. Eu arriscaria a própria vida, majestade, para vos servir. Então, adoçando a voz, Polidecto contou a Perseu que pretendia casar-se com Hipodâmia, uma princesa belíssima, e que, de acordo com a tradição real, pretendia oferecer-lhe um presente raro, algo de inteiramente original que nenhum outro noivo, rei ou não, pudesse oferecer. Custara muito a ter ideia do presente. Descobrira-o naquela manhã. Mas para consegui-lo, eu precisaria da ajuda de alguém que tivesse uma coragem mais rara que o próprio presente. E talvez seja esse o teu caso. Coragem tenho. Vontade de manifestar a minha gratidão não me falta, disse Perseu, e pôs-se à disposição de Polidecto. Que desejava Sua Majestade? Estaria em suas mãos atender ao desejo real? Está, disse o rei, se és tão valente como dizem todos. O presente de casamento que desejo oferecer a Hipodâmia é a cabeça da Górgona Medusa, com seus cabelos de serpente. Só tu podes ajudar-me, meu filho. Os outros jovens de Serifa não seriam capazes. Posso contar contigo? Partirei amanhã cedo, respondeu o jovem. Isso me alegra, disse o rei, mas peço-te uma coisa. Olha bem a Górgona. Quando lhe cortares a cabeça, dá-lhe um golpe firme, certeiro, para não a estropiar. E quero que ela venha inteirinha, porque Hipodâmia ficaria desapontada se a cabeça de Medusa não viesse em perfeito estado. Ela é muito delicada de gosto. Assim que Perseu deixou o palácio, o rei Polidecto teve um ataque de riso. Nunca pensei que ele fosse tão idiota. A notícia correu pela cidade e todo mundo começou a rir também. Era a melhor anedota do ano. Perseu ia enfrentar a terrível Medusa. Perseu ia cortar-lhe a cabeça. Essa não. Esse está no papo. Vai passar para a história, dizia outro. Vai virar estátua. Muito bem. Você poderia me contar o que você se lembra sobre essa segunda parte que nós lemos? Natália Mendes. Eu me lembro, professora, que o Perseu cresceu, ele se tornou habilíssimo em armas, e ele se tornou uma pessoa forte, bonita, que todos comentavam. E um dia ele vai até o palácio do rei Polidecto. E no momento que ele encontra com o rei, o ódio nasce no coração, surge assim no coração do rei, mas ele consegue disfarçar. Conversando com o Perseu, ele vai lembrando que eles fizeram muitos favores, né? O pescador acolheu ele e tudo mais. Então, que com certeza o Perseu desejaria retribuir com tamanha gratidão também com favores, porque ele pretendia, o Perseu se mostra muito pronto, porque o Perseu não, perdão, o rei pretendia se casar com a princesa chamada Hipodâmia. E para isso era o costume que se desse um presente especial. Ele pergunta, esse presente, ali com esse presente raro, ele pede que o Perseu precisava ser pego por uma pessoa com uma coragem ainda mais rara. Então, que o Perseu poderia pegar para ele. E daí ele revela que seria a cabeça de Medusa. E pede que ele, quando ele fosse cortar, trazer a cabeça de Medusa para ele, que ele olhasse bem e desse um corte limpo, para não acabar ali ferindo a cabeça, estragando a cabeça, porque a princesa Hipodâmia tinha um gosto muito delicado. Muito bem, obrigada, Natália. Você gostaria de acrescentar algo, Kaique? Sim, depois disso, eu lembro que o rei falou que não achava que ele seria tão idiota e aceitaria facilmente. E a notícia começou a se espalhar e todos começaram a desenganarem-se de que essa missão seria cumprida. Professora, posso tirar uma dúvida? Eu não Pode. entendi o que significa górgona. Ok.
Kaique, eu vou deixar só para explicar por que que eu não conceituei górgona quando eu for explicar a estrutura da aula, certo? Mas eu já volto em você, Tá bem, obrigado, professor. por nada. Muito bem. Bom, por que será que os habitantes da ilha eram vis, eram maldosos como o rei? Ronaldo, você gostaria de comentar? Desculpa, professor, não entendi a pergunta. Por que será que os habitantes da ilha, os moradores da ilha de Serifa, eram tão maus quanto o rei Polidecto? No início da história, falava que a ilha era cheia de gente má e de bandidos, assim, gente cruel, alguma coisa assim. Ah, eu imagino que talvez justamente o rei seja uma espécie de modelo para eles, alguma coisa assim, né? É justamente o líder daquelas pessoas, né? E curiosamente o irmão dele era uma das únicas pessoas boas da ilha. Ok. Alguém mais gostaria de comentar sobre por que será que os habitantes eram tão maldosos como o rei? Vitor? E pensando se talvez não tivesse a ver com o estilo de vida deles, né? Porque o único que disse uma profissão foi o irmão, que era pescador. Disse que ali era um lar também de bandidos, fico pensando se talvez não fosse uma ilha onde a população ganhasse, né, a vida, vamos dizer assim, roubando, né, enfim, como piratas, ou praticando outros crimes, né, e aí fosse essa maneira que eles vivessem. Ok, obrigada, Vitor. Juliana? Eu acho também que pode ser pela forma como eles são tratados, como eles sempre moraram ali e eram governados por um rei que tratava a população mal, eles aprenderam que esse é o jeito de agir. Obrigada, pessoal. Bom, a partir do que a Juliana falou e do que vocês comentaram, nós podemos pensar, será que a forma como nós agimos influencia a comunidade, as pessoas ao nosso redor? Mariana, que você gostaria de comentar um pouco? Acredito que sim, e esse seria o exemplo da leitura. Então, o pai, o irmão do rei, o pescador, foi como um pai para Perseu e ele cresceu saudável, podendo desenvolver suas habilidades, seus talentos, sendo uma pessoa ali caridosa para com ele. Então, a forma como ele foi tratado influenciou um pouco o caráter dele. Alguém mais gostaria de comentar sobre será que a forma como nós agimos pode, né, influenciar de alguma forma as pessoas ao nosso redor? Professor, Pode falar, professor. aí eu concordo, né? Mas também me ocorreu uma coisa, assim, né? Acho interessante o fato, então, de que só uma pessoa escapou disso, né? O irmão do rei. Talvez como o Vitor falou, assim, ele tinha uma profissão, né? Uma ocupação, alguma coisa assim. Então, mesmo que o rei seja mau e isso influencia as pessoas, né? Não é desculpa para todo mundo ser mau, né? Quer dizer, existe um jeito, talvez, de escapar disso, dependendo da pessoa, do coração da pessoa e tal. Obrigada. Kaique? Eu acho que sim, nossos atos podem se influenciar ou ser um modelo para os outros ao nosso redor, mas eu acredito também que pode ser muito mais difícil do que o contrário. Os outros podem influenciar nos nossos atos, que talvez seja o que aconteceu lá com os habitantes dessa ilha, né? Então, como todos vivem de uma certa forma, quem vai chegando, quem vai nascendo, tem uma tendência a seguir os mesmos passos, né? Então, como foi falado, né, o pescador tinha um outro estilo de vida, outros princípios. Então, Perseu foi criado por ele, acabou tendo outros princípios também.
Então, eu acho que sim, nós podemos influenciar ou ser um modelo para quem está ao nosso redor, mas eu acho que talvez seja bem mais difícil do que o contrário, que é ser influenciado por quem habita em nosso redor, que é o que acontece naturalmente. Bem, alguém mais gostaria de comentar? Bom, e partindo dessa conversa que a gente teve agora, vocês já viram ou se lembram de exemplos na vida real mesmo, em que líderes moldaram o comportamento de um grupo? O Ronaldo assentiu, quer comentar um pouco, Ronaldo? Eu lembro que em história, ano passado, a gente estudou aqui na academia com algumas professoras, né, sobre os nazistas, os comunistas, e a gente viu que sempre começava com as ideias de um líder, e às vezes ele conseguia dominar todo o povo, né? Isso causou bastante espanto na gente, assim, né? Então, tem exemplos recentes. Bem, obrigada. Juliana. Mas, professora, ainda sobre esse exemplo do Ronaldo, eu fico também me perguntando: será que esse líder moldou essa sociedade ou essa sociedade que produziu esse líder? Então, não sei, talvez esse rei também tenha vindo de um lugar, de uma família, de um outro lugar bem mal também, que o moldou. Então, Mas no caso da nossa história, do nosso mito, o rei tem um irmão, né? Não fica claro se eles, né, são irmãos, se foram criados juntos no mesmo ambiente, né? Ele, por ser rei, provavelmente era o mais velho, então, de repente, o outro teve mais liberdade, contato com outras pessoas que possam ter moldado, né? Mas o que a gente percebe é que as pessoas ao nosso redor, sim, ajudam ali, né, a moldar o comportamento e o nosso comportamento também. Muito bem, assim nós encerramos a nossa aula prática. Agora, vou responder ao Kaique e explicar, vou aproveitar, né, a dúvida dele para explicar alguns pontos do planejamento, de como a gente estrutura a aula. Deixa eu só colocar aqui em tela cheia novamente. Então, Kaique, a górgona, né, eu poderia responder para o aluno, já que a górgona era uma criatura mitológica que tinha uma cabeça com centenas de serpentes. E aí eu trago dois pontos que a gente pode, né, levar em consideração. Eu vou mostrar para vocês que na estrutura da aula a gente apresenta um vocabulário. Bom, em seguida, nessa parte da leitura, viria explicando mais ou menos qual é a górgona. Então, possivelmente, havendo mais tempo, o ideal seria trazer essa explicação já na leitura, porque sanaria essa possível dúvida do aluno. E nisso a gente precisa pensar também quando planeja uma aula, né? O tanto que a gente vai ler e até que ponto. Por outro lado, se eu já coloco lá no vocabulário que a górgona era uma criatura, já perde um pouco, tira um pouco, né, desse suspense. Aqui eles poderiam ficar, mas por que será que riram porque ele vai lá enfrentar a górgona? O que que essa górgona faz? Então, eu deixo o aluno, de alguma forma, com vontade de quero ouvir mais, quero descobrir quem é essa górgona. Então, eu poderia só responder dessa forma mesmo. É uma criatura mitológica que tinha cabeça de serpente, mas sem falar o que ela fazia com as pessoas, né, para despertar esse desejo de eles, quando é que é a próxima leitura para a gente continuar, ok? Bom, agora eu vou mostrar para vocês, então, qual o nome, né, de cada etapa aqui que a gente fez nessa aula. Então, as nossas aulas de literatura, elas se dividem em preparação, leitura e narração e discussão. Então, o método Charlotte Mason, nós temos muitos podcasts e vídeos falando, né, tanto sobre essa arte da narração, o que é, como vocês viram, até mesmo no vocabulário, a gente pede ali para perguntar, a gente pergunta, perdão, o que se lembra, né, tentar fazer, retomar esse conceito que eles entrou e ele vai devolver de alguma forma, o aluno vai devolver de alguma forma. Então, nós temos já bastante material falando sobre isso, e a leitura é o centro da aula. Então, a minha preparação, embora eu fale, né, ela seja a primeira etapa na prática, mas antes, para eu fazer a preparação, eu preciso ler. Então, eu tenho que ver o texto, eu tenho que ver a quantidade de texto. Isso vai variar, então vai variar de acordo com
a idade da criança, a idade do seu filho, a familiaridade que ele já tem com a leitura, a própria densidade do texto. Então, tem um texto que ele, às vezes, é um texto mais pesado, né, mais difícil de digerir, digamos assim. Então, para esse tipo de texto, muitas vezes fazer uma leitura mais curta, né, uma leitura menor, seja o ideal. Então, a gente vai ler, ali a gente vai ver o que eu preciso fazer para que o meu aluno, para que o meu filho, ao ouvir esse texto, compreenda bem a história. Então, eu tenho que trazer isso para a preparação. Então, aquelas palavras que ele não vai conseguir deduzir pelo contexto que significa, e ele precisa daquela palavra para poder entender do que se trata. Por exemplo, habilíssimo poderia ter ficado fora, mas, de certa forma, a gente traz essa palavra, só que o ideal é que a gente coloque ali só as palavras que sejam estritamente necessárias para que eles compreendam bem a leitura. Mas eu comecei a aula perguntando o que vocês conheciam sobre mitologia grega. Então, em um primeiro momento ali, a gente pode fazer uma pergunta geral. Agora, se eu fosse ter uma segunda aula com relação a esse texto, esse mesmo mito com vocês, aí eu já perguntaria de outra forma. O que vocês se lembram, né, sobre a leitura que nós fizemos na semana passada de mitologia grega? Então, sempre abrindo. A Bárbara tem uma participação também, um podcast que ela fala isso, né? Quem está falando é quem está pensando. Então, a gente sempre coloca o aluno ali, a criança, para falar e, claro, consequentemente, ela pensar. Então, a gente faz essa preparação com uma pergunta ali para poder contextualizar, né? Colocar todo mundo também na mesma página, apresenta o vocabulário. Se for necessário, por exemplo, pegando mais uma vez a dúvida do Kaique, nessa aula vai chegar um momento em que a gente vai mostrar uma imagem aqui da cabeça de Medusa, né? Então, olha aqui, nós vamos ouvir hoje, ele vai chegar lá, o Perseu viu a Medusa, veja como ela era, o que vocês observam ao olharem para essa imagem? Poderia fazer isso antes de falar, né, que ela tinha cabelos de serpente. Se for necessário, posso usar um mapa também para localizar ali, né? Olha, essa história se passa nesse local. Mas tanto isso enriquece, quanto é o que eu preciso sempre filtrar, assim, para que não seja uma preparação muito longa. É necessário, é estritamente necessário para eles compreenderem o texto? É para que isso não leve muito tempo também. E aí a gente pede essa narração do vocabulário para que eles entenderam de fato o significado da palavra. Então, tem a leitura, que eu já comentei para vocês. Vocês viram que eu dei uma pausa no meio da leitura. Isso também vai variar de acordo com a turma e a necessidade. Foram parágrafos mais tranquilos, só ficou discorrendo ali o mesmo fato, eu posso seguir. No caso, eu dei aquela pausa porque foram vários acontecimentos. Teve um oráculo, a decisão do rei, o barco, que daqui a pouco encontra o pescador. Então, foram 4 eventos diferentes. Então, uma pausa para que se lembre e assim a gente continua. Eu coloquei uma observação aqui sobre as nossas aulas, porque na nossa aula mesmo, né, que acontece diariamente, as aulas de artes da linguagem, elas acontecem de segunda a sexta, 30 minutos para os menores, 40 minutos para os maiores. Eu vou dizer quem são os menores e os maiores já. Mas nós também trabalhamos diariamente poesia. Então, a nossa aula aqui, ela levou mais ou menos 20 minutos. É o tempo adequado, porque numa aula eu vou receber o aluno, a gente faz uma oração de salmo para abrir essa aula, e aí a gente trabalha, né, uma poesia. A gente trabalha com ciclos na academia. Então, até em artes da linguagem, a gente acompanha o ciclo de história. Então, os poetas ali que a gente está estudando agora, da Idade Média, do Renascimento, e aí a gente vai trabalhando por um trimestre com esse poeta. Os alunos vão conhecer um pouco da biografia, vão ter contato com a obra e vão trabalhar essa memorização e recitação. Então, por isso que a aula, né, é uma aula de literatura, mas ela não ocupa todo o espaço, porque aqui na academia nós temos outros passos durante a aula, fazemos um pouquinho de várias coisas. Então, essa é a estrutura das nossas aulas. E o que nós lemos? Bom, eu coloquei aqui primeiro uma explicação inicial, porque para eu falar o que a gente lê, isso vai variar. Então, nós aqui na academia, os alunos são divididos em escolas. Então, temos a escola prima, que seria ali de 6 a 8 anos, a segunda de 9 a 11 anos, a terceira de 12 a 14, mais ou menos, e a quarta de 15 a 17, 18 anos.
Então, é importante a gente entender essa divisão, porque a leitura que eu vou fazer com a escola prima não é a mesma que eu vou fazer para a escola quarta. Então, na escola prima, temos mitologia grega, esse exemplo, né, desse livro, A Cabeça de Medusa, é um dos que a gente utiliza aqui. Então, nós temos um dia só dedicado à literatura com leitura de mitologia grega. Por que mitologia grega? Bom, porque ele faz parte aí, né, da cultura ocidental, também da antiguidade clássica. Quando eu vou posteriormente ensinar para o meu aluno Shakespeare, o Shakespeare vai fazer várias referências, ele usa até mais os nomes romanos, não os nomes gregos, mas a esses mesmos deuses. Os meus alunos, eles também vão compreender o nome de várias coisas, nome porque que se chama oceano, o nome de alguns planetas, né? Então, deu origem a muito da nossa cultura e é base para que eles tenham contato com a boa literatura, seja ela um pouco mais recente ou não. Trabalhamos com as fábulas também em literatura, então são o quê? Textos mais curtos, animais como personagens, tem uma moral da história ali, que também é importante, porque, como vocês viram, acho que eu pulei, né, a etapa da discussão, perdão. Temos a etapa da discussão, que nós trazemos 2 a 3 perguntas no máximo. Às vezes, com uma pergunta, você consegue desenvolver ali uma ótima discussão com os alunos e nem precisa das outras. E as fábulas, elas nos dão essa possibilidade, assim como os contos de fadas, né? De trabalhar a questão das virtudes, das boas decisões, né? Do agir com prudência. E isso tudo contribui ali para a formação do imaginário e da capacidade dessa criança entender como o mundo acontece, né? Através da literatura. E temos um momento também que são livros infantis mesmo, desses mais comuns que a gente conhece, mas não por isso menos ricos, e que passam por uma cuidadosa curadoria. E esse daqui a gente trabalha a leitura deles. Por que que eu estou falando a leitura deles? Vocês perceberam que em nenhum momento eu chamei ninguém para ler comigo. Aqui, é claro que vocês são adultos, eu poderia sim dividir a leitura com vocês. Mas nas nossas aulas da academia, até a escola secundária, quem lê é o professor. Porque eu preciso que o aluno ele use os esforços dele para entender bem o que está sendo lido e não para não errar as palavras. Então, como ele ainda está adquirindo, né, essa fluência na leitura, essa segurança ainda não está consolidada, então eu preciso que ele se concentre em ouvir e entender, né, degustar dessa leitura aí e compreendê-la. Então, por isso que a gente é que faz a leitura. Quando eles são mais velhos, aí a gente já pode dividir essa leitura com eles. Na escola secunda, nós ainda permanecemos com mitologia grega, mudamos um pouquinho, né? Sobe um pouquinho ali a dificuldade do livro, então, às vezes, um livro mais específico, como o Hércules, alguém comentou no começo sobre o Hércules, e nós introduzimos em literatura o Shakespeare. Só que com peças recontadas em prosa, né? São contos de Shakespeare. Eles ali começam a ter um primeiro contato com a obra desse grande dramaturgo inglês, e ali eles vão sendo preparados para terem contato com as peças originais mais à frente. E em poesia, que também faz parte da literatura, nós começamos os trabalhos, né? Dedicamos um dia ao Camões. Então, a princípio ali, o primeiro contato deles, eles passam um ano estudando só os sonetos de Camões para se familiarizarem com a escrita do Camões, também com a própria linguagem, né, da época, e depois eles começam a estudar os Lusíadas. E os Lusíadas, eles seguem, né, aqui a terça e a quarta, até o ensino médio, que seria a escola quarta, a gente estudando ali as instâncias, enfim, extraindo delas o máximo que a gente consegue. E muda porque eles deixam de ler mitologia grega e passam a ler apenas Shakespeare, mas as peças originais. Agora, todas essas aulas passam pelas mesmas etapas que nós vimos. Nós temos uma preparação, nós temos leitura, narração e discussão. Bom, aqui eu concluí mais ou menos como funcionam as nossas aulas. Eu vou tirar a tela. Eu gostaria de saber se você tem alguma dúvida específica, seja sobre como a aula foi dada, ou sobre essa estrutura, essa divisão. Não sei se já tem alguma dúvida no chat. Deixa eu dar uma olhada.
Minha filha, que está no 4º ano essa semana, mãe, sabia que Zeus também se chama Júpiter? É, que é o nome romano. Exatamente. Então ela começou a ler Shakespeare. Então ela vê ali que Shakespeare já não fala Zeus, ele fala Júpiter. O Camões também. Ele fala mais, né, o nome romano ali desses deuses da mitologia. Bom, eu vi que no início, eu acho que foi a Maria Aparecida tinha levantado a mão. Eu não sei se o formato para os alunos de 15 e 17 é aquele formato último que eu mostrei, da escola quarta. Então, eles leem as peças originais de Shakespeare e eles continuam estudando os poetas. A gente também sobe o nível, né, ali das poesias, né, elas vão ficando com a linguagem um pouquinho mais rebuscada, mais rica também. E eles estudam Camões. Então, em literatura, aqui nas nossas aulas, é isso que eles veem, né? Lembrando que a gente está falando de literatura, mas o curso de artes da linguagem abrange gramática, abrange ortografia, aí a gente vai ter ditado, narração escrita, outros elementos aí que a gente traz para a aula. Professora, qual a diferença entre as aulas de literatura, artes da linguagem e clube do livro? Você pode explicar? Sim. A aula de literatura é um dia específico do curso de Artes da Linguagem. Então, ela está dentro do curso de Artes da Linguagem. Então, no curso de Artes da Linguagem, a gente tem literatura, né, em prosa e poesia. A gente tem o estudo de gramática, de ortografia e tem, basicamente isso, só que isso se divide, né, em várias, ora é Camões, ora é Shakespeare. Tem o outro poeta o poeta do trimestre que a gente vai estudar, e tem a forma como a gente estuda gramática aqui, que também é uma forma específica, a gente vai explicar isso, né, utilizando ali os textos, as poesias como base. Então, literatura faz parte de arte da linguagem. Clube de leitura é um clube do livro mesmo, então, assim, ele é totalmente voltado para você escolher um livro ali e ir dividindo semanalmente com os alunos, é um encontro semanal. Olha, nós vamos ler tal parte. E aí a gente vai, a partir daquela leitura. Tem essa técnica também, né, de trazer isso da narração, mas a gente faz discussões só a partir da leitura. Então, é uma aula, ela é um pouco mais livre, né? Ela não segue assim essa estrutura como eu apresentei para vocês. Então, é uma aula que ela tem uma finalidade de apresentar boas obras de literatura para os alunos, né? Ver como a partir das obras a gente consegue refletir sobre a nossa própria vida e sobre os acontecimentos ao nosso redor. Então, o Clube do Livro é um curso à parte que funciona um dia. Temos professores aqui do Clube de Leitura, perdão, que se quiser comentar também podem abrir o microfone, comentar, tirar as dúvidas. As aulas podem ser feitas separadamente no DD. Por exemplo, meu filho pode fazer somente as aulas de literatura sem seguir outras. Do curso de artes da linguagem, sim, mas eu acho que a Juliana pode explicar melhor sobre os nossos cursos. Sim, na verdade, só para esclarecer, a literatura, ela é uma das frentes do nosso curso de arte da linguagem. Então, assim, só para a gente entender melhor com uma comparação. Quando um aluno está estudando numa escola regular, ele tem ali português, que vai passar pela etapa de alfabetização, gramática, etc. E aí, depois, no ensino médio, ele ganha uma nova disciplina chamada literatura. E aí, o aluno tem ali algumas vezes por semana português e algumas vezes por semana literatura. Aqui na academia, o que acontece? A gente não faz essa separação. Desde o primeiro ano do ensino fundamental, alunos de 6 anos, eles entram no curso, não tem um curso de português, é um curso de arte da linguagem, que já tem literatura, é claro, literatura adequada para uma criança de 6 anos de idade, dentro daquela estrutura de aula. Então, como a professora Anne comentou, a gente divide e organiza esses conteúdos para que eles tenham um momento de gramática, momento de... Eu vi que uma das perguntas ali foi produção de texto também. Enfim, produção de texto é um caso à parte, depois a professora Anne pode até falar, mas a gente tem formas diferentes de estimular a produção de texto dos alunos também. Então, esse é o curso de arte da linguagem. O aluno pode sim fazer somente arte da linguagem. Ele não precisa fazer a grade completa. Português, matemática, ciências, história, geografia. Não precisa.
ele pode fazer arte da linguagem somente. Agora, só literatura não é possível, porque literatura é uma frente do curso de arte da linguagem. Então, atualmente, o nosso curso de arte da linguagem, ele acontece 5 vezes por semana, mesmo para os pequenininhos, de 6 anos. Então, o que acontece é que, conforme os alunos vão ficando mais velhos, a duração dessa aula, ela aumenta um pouco, ela sai de 30 minutos para 40 minutos. Mas, desde o primeiro ano do ensino fundamental, é um curso que tem aula todos os dias. Então, é uma carga horária assim, bem completa, bem aprofundada, bem detalhada, para acompanhar aí os alunos em todos os anos formais, do primeiro ano do ensino fundamental até o final do ensino médio. Então, eu acho que deu para sanar essa dúvida. Sim. Sobre a produção de texto, a partir dessa escola secunda, enfim, na escola prima, só dá essa percepção primeiro. Na escola prima, a gente explora a oralidade. Então, a gente não vai trabalhar a produção de texto com a escola prima, né? Eles estão ali, até já respondo a pergunta seguinte, né? A gramática é dada desde a escola prima. Na escola prima, eles passam pelo período de alfabetização, ali, primeiro e segundo ano, e no terceiro ano a gente vai trabalhar a ortografia. Então, vai dar toda essa segurança mesmo da escrita para o aluno. No quarto ano, eles começam a ver gramática. Então, a gente começa a gramática primeiro pela versificação, justamente porque a gente trabalha muito com base nos poemas também, nos textos. Então, a gente vai trabalhar a versificação para depois começar ali o passo a passo das classes gramaticais, sintaxe, figura de linguagem. Então, é todo um caminho que é traçado. Então, na escola prima, a gente trabalha alfabetização e ortografia. Então, e não tem, a gente não pede que o aluno escreva, né? A gente faz ditados, a gente tem exercícios, claro, mas escrever um texto, não. A partir do quarto ano, que é ali a escola secunda, aí sim, só que é uma narração escrita. Então, mais uma vez, a gente tem um texto como base e que o aluno vai escrever, né, o que ele se lembra sobre aquele texto. É claro que, inicialmente, a gente usa a fábula, que é um texto curto, depois a gente vai pegando a própria leitura de Shakespeare ou a própria leitura da mitologia grega para narrar, e a gente vai trabalhando também tipos de texto. Então, por exemplo, no ano passado, um exemplo bem prático, a gente leu A Megera Domada. Então, como foi essa produção de texto, né? Mas essa narração escrita. Bom, vocês hoje vão escrever o Diário de Petrúquio. Então, vocês vão escrever, né? Vocês acabaram de conhecer a Catarina, e vocês vão escrever aí sobre esse acontecimento, que foi o que a gente acabou de ouvir. Então, eles vão continuar narrando, né? Porque eles precisam lembrar o que aconteceu ali, só que de uma outra forma. Eu vou escrever em primeira pessoa, né? Então, eu preciso, meu diário, eu escrevo em primeira pessoa e não em terceira pessoa. Às vezes a gente propõe entrevistas. Então, no ano passado a gente estava com os poetas do século XX. Hoje vocês vão escrever vocês vão fazer uma entrevista aí do Fernando Pessoa com a Cecília Meirelles. E aí depois a gente até descobriu que esse encontro quase acontecia na vida real mesmo, né? Então, o que que eles conversariam? Então, aí traz um pouquinho, né, que eu percebo sobre esse poeta através da escrita dele. E aí eles criaram uma entrevista. Então, são essas estratégias, mas sempre ali também trazendo, né, fazendo esse exercício da memória sobre o que a gente tem lido ou estudado em aula. Eu não sei, acho que não tem mais nenhuma dúvida. Alguém mais tem alguma dúvida? O aluno é matriculado de acordo com a idade. Meu filho tem 11, fará 12 em agosto, mas não sabe nada de versificação. No caso do curso de Artes da Linguagem, ele passa por um teste de nivelamento, justamente para saber ali em qual turma ele se encaixaria melhor. Por exemplo, ele não sabe nada de versificação, mas nenhum conceito aqui aprende e fica para trás. Então, a gente sempre retoma isso, né? A gente continua trabalhando a versificação até o ensino médio. Então, mesmo que ele não saiba nada, ele vai, conseguir compreender e acompanhar ali a turma, mas em artes da linguagem, acho que matemática também, a Juliana pode confirmar, eles passam por um teste de nivelamento. Sim, e eles passam pelo teste de nivelamento para arte da linguagem e matemática, e no ensino médio também química e física.
Mas, assim, só para trazer uma tranquilidade, nós temos já experiência com turmas com alunos de idades diferentes. Não bruscamente diferentes, não é isso que eu quero dizer, que vai ter um aluno de 10 anos numa turma de alunos de 16. Não é isso que eu quero dizer. Mas é comum nas nossas turmas termos essa pequena variação de idade. E o que a gente nota no que diz respeito ao comportamento dos alunos é até uma melhoria de postura. Tem um estudo, um artigo que nós, os professores, lemos aqui uma vez, que mostrava que quando as crianças estão em contato com turmas multisseriadas, isso acaba estimulando o melhor comportamento delas. Por quê? Porque os pequenininhos, eles querem se afirmar com os mais velhos. Então, eles vão ter a melhor postura, porque eles querem fazer parte da tribo dos mais velhos. Eles querem ser tão fortes e inteligentes quanto os mais velhos, né? Eles querem que os mais velhos deixem eles sentarem ali na mesma mesa na hora do recreio. E, por outro lado, os mais velhos, eles querem se afirmar na liderança. Então, eles querem, olha, eu vou mostrar o quanto eu sou bom, porque eu quero que esses aqui mais novos me sigam. Então, isso se reflete principalmente no curso de arte da linguagem, porque nesse experimento, enfim, notaram que eles utilizavam, esses alunos colocados para estudar juntos em idades diferentes, eles utilizavam até as melhores palavras, eles se preocupavam em falar com mais calma, com mais clareza, e demonstrar a erudição deles através daquilo que eles falavam, justamente como um reflexo dessa tentativa de conquistarem os seus espaços. Então, não se preocupem, assim, falo isso porque, não raro, algum teste de nivelamento às vezes vai um pouquinho mais para baixo, ou um pouquinho mais para cima daquilo que seria o ideal da idade, mas isso já é bem comum aqui, não é novidade, a gente não fica surpreso, desesperado, oh meu Deus, o que vamos fazer com esses alunos? Não, já temos um processo bem tranquilo, e os nossos professores já estão acostumados a lidar com isso também. Legal. Tem uma última pergunta, ela não se relaciona com o curso de Artes da Linguagem, mas se você quiser tirar essa dúvida, Química e Física, o formato é com livros vivos? Então, nessas disciplinas, a gente costuma dizer, no método da Charlotte Mason, que existem 2 formatos de aula. O formato inspirador e o formato disciplinar. Então, por exemplo, essa aula que nós tivemos hoje aqui de literatura é uma aula inspiradora. Então, o centro da aula foi um livro vivo, um texto vivo, bem escrito, né? Só para reforçar essa ideia de livro vivo. Um texto bem escrito, enfim, com um bom vocabulário, uma história envolvente, uma história que é narrável, certo? O que não seria um texto vivo? Um texto com uma lista de informações. No ano X, nasceu Perseu, na cidade tal, a mãe dele tinha esse nome, o nome do mar que eles navegaram era esse, seria uma lista de fatos sobre a vida do Perseu. Numa aula inspiradora, o centro da aula é o livro vivo, um texto vivo. Numa aula disciplinar, o centro da aula é uma ideia. Então, o que eu quero dizer com uma ideia? Numa aula de física, por exemplo, numa aula disciplinar de física, o centro da aula vai ser ali aquela explicação daquela teoria que vai dar aos alunos condição de realizar aquela série de exercícios, certo? Aplicar a fórmula, entender os problemas. Essa seria uma aula disciplinar. Contudo, a nossa experiência nos diz que mesmo para física, química e matemática, é importante dedicar também um pouco de conhecimento inspirador, digamos assim. Então, conhecer o que seria uma aula inspiradora de física, conhecer a biografia dos físicos, ler sobre histórias que aconteceram, que inspiraram as teorias, por exemplo, aquela história, né, da maçã que cai na cabeça, enfim, essas seriam histórias, aulas inspiradoras. Então, no nosso curso, a gente vai sim ter aulas com livros vivos de
química e de física. Porém, também a maioria das aulas, nesse caso, para esses cursos, serão aulas disciplinares. Então, realmente, os alunos vão ter a oportunidade de exercitar ali, né, de aprender as fórmulas, os exercícios, aplicar aquele conhecimento teórico na prática. Então, vai ter um pouco das duas coisas. Porque, assim, o livro de exercícios, o livro ali, né, com os problemas, ele não é um livro vivo. Então, assim, não dá para dizer que toda aula será uma aula com livros vivos de matemática, de química e física. São bons livros, são livros excelentes, de altíssima qualidade, mas são livros disciplinares, tá? De muita qualidade, porém disciplinares. Mas a gente também intercala, que pena que o Kevin não está aqui, ele falaria disso super bem, mas a gente também intercala com aulas inspiradoras, justamente para que o aluno se conecte com a física, com a química e com a matemática de uma forma pessoal ali, e que seja uma experiência prazerosa e não só aquele desgaste que muitos de nós vivemos, né? De tipo, ai, não sei fazer isso, é muito difícil, é muito exercício. Então a gente tenta aliviar um pouco. Aliviar não, a gente tenta apresentar de fato uma experiência totalmente diferente com esses cursos. Obrigada, Ju. Bom, e aproveitando, né, essa dúvida e outras que surgiram sobre outros cursos e reforçar esse convite. Então, todo mês a gente faz às vezes dois eventos, né, apresentando o nosso curso, mostrando como são as aulas. Então, acompanhe as nossas redes sociais, o grupo de avisos. Eu vou pedir, Júlio, se você puder deixar o seu contato, tem umas meninas aqui da secretaria e aí elas podem tirar dúvidas. Pode colocar aí no chat o seu contato, por favor, que elas conseguem, e quem mais também desejar, conseguem tirar dúvidas sobre valores, sobre quantos dias na semana, enfim. Elas vão conseguir conversar com vocês podem deixar aqui, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a participação de todos. Foi uma alegria estar com vocês nesse início de tarde. Em fevereiro, nos vemos em mais um evento. Também agradeço a quem está nos assistindo pelo YouTube e reforço o convite para assistir o nosso Pod Clássica. Tem saído episódios aí praticamente semanalmente e acompanhar também as nossas redes sociais. Então, desejo uma ótima tarde para todos. Tchau, tchau.